Bom dia, meus amigos, bom dia para todos aqui na sinagoga. Hoje somos quase 20, ou melhor, mais que 20 aqui na sinagoga, quase 25 e mais que e quase 20 na internet. É muito sem ficar 99% do tempo nisso. É, mas, enfim, a gente tem hoje o prazer de novo, ter a presença de Rafael Assayag, né, nosso grande amigo aqui, sócio da ARI, que confortavelmente fala da sinagoga de Manaus, que a gente carinhosamente, né, sabe, né, quanto carinho ele tem por Manaus, e eu também tenho, tá? E muitos aqui têm. A sinagoga ARI, especialmente o Rabino Sérgio, tem uma ligação muito grande com a comunidade de Manaus. Mas o Rafael não tem, ele já é mais carioca do que Manaus. Estou certo em dizer isso, não? Ainda É não. certo Quantos dizer anos você isso, tem aqui, cara. Rafael? Já é certo dizer isso. Está muito baixo. Jamais. Oi. Mas, enfim, espera aí que ele tá. Então, mas enfim, vamos lá. Terça a ver com o Rafael, mestre em administração e que faz excelentes estudos. Que seja mais um deles. Um grande abraço, Rafael. Vamos adiante. Pessoal, primeiramente, bom dia novamente. Com grande humildade e alegria, né, que eu agradeço mais uma oportunidade, o convite do Vitor. Como ele falou, a gente vai estudar a passagem a Perashá Tetzaveh. Estou vendo o Raul aí, o Raul tinha brincado comigo que eu tinha o desafio de fazer pelo menos 3 estudos esse ano, já estou no segundo de 3, então o Raul batendo a meta aí. Vamos lá, pessoal. Bater Falando um pouco dessa ídola, você bateu a porção, meta para aumentar a meta. quase, já diria a sua ídola. Essa porção de Torá, ela nos convida a contemplar temas de luz, santidade e serviço divino. Né? Então, assim, nessa ocasião, eu vou buscar conectar as antigas instruções, né, que hoje já não estão mais em práticas, com desafios e aspirações do mundo em que vivemos, traçando paralelos com alguns dilemas e reflexões atuais, né? Então, começando por um resumo, né, da Perashá. A Perashá Tetzaveh, ela se situa no coração do livro de Shemot, né, de Êxodo. Ela oferece uma visão detalhada das instruções divinas para o culto no tabernáculo. Então, ela fala do santuário, né, que servia como espaço sagrado para a presença de Deus do povo de Israel durante a jornada do deserto. Então, a porção começa com o mandamento de manter uma luz perene acesa diante do Senhor, usando um óleo de oliva super puro para alimentar a menorá, né, que é o candelabro de 7 braços. Então, aqui eu já começo a olhar a questão da luz constante, que vale entender não só como uma luz física, mas também um simbolismo da presença contínua de Deus e da sabedoria e da verdade iluminando a escuridão do povo durante a sua jornada no deserto. A passagem da Torá, ela segue aquelas descrições detalhadas, né? Assim, aquela coisa que a Torá gosta de fazer, aquele detalhamento minucioso. E agora ela fala das vestimentas sagradas de Arão, né? Do sumo sacerdote, e que seus filhos deveriam usar ao servir o tabernáculo. E aí, né, as vestes, né, que não eram meros adornos, mas carregadas tudo de muito simbolismo e muito significado. Como quase tudo que é no judaísmo tem seus simbolismos e significados. Então fala do éfode, né, o peitoral do julgamento, a túnica, a mitra, o cinto, né, como é que foram desenhados, mas não foram desenhados não apenas para conferir dignidade e beleza, né, no serviço sacerdotal, mas também cada coisa representando valores espirituais e princípios divinos específicos. A consagração dos sacerdotes é outro aspecto central da Perashá Tetzaveh. Então, fala do ritual dos 7 dias que foi estabelecido
a oferta de oferendas, os sacrifícios, ritos de purificação, simbolizando a dedicação ao serviço divino, a questão da preparação espiritual necessária para se aproximar ao sagrado. Um dos livros, né, e aí, né, falando um pouco de Manaus, né, um dos livros que eu peguei para ler um pouco para essa semana é o livro do Orgadol, que é esse livro aqui, que é o livro do meu amigo, meu Xelia, meu Morê, o professor Isaac Daan. Ele faz, quando ele estuda essa Perachá, ele faz um estudo super interessante sobre a relação de Moisés e Arão. E ele fala um pouco sobre o nepotismo, né? Sobre a prioridade que Moisés deu para Arão, para a família. E aí ele faz uma leitura sobre a diferença, né, do Keter Torá, né, da coroa da Torá, e do Keter Avodá, da coroa do sacerdócio. E ele traz uma leitura sobre os méritos, né? O mérito que é atribuído pela sua ascendência e o mérito que é atribuído pelos seus estudos, pela sua dignidade própria, pelo seu mérito próprio, né? Ou seja, que o Keter Torá, né, acaba sendo superior ao Keter Avodá. Enfim, eu não vou entrar nesse estudo, eu super recomendo. Quem quiser depois eu posso emprestar o livro, é o livro Orgadol, mas não vai ser essa linha de estudo que eu vou trabalhar aqui hoje, não. Eu vou olhar, também não vou olhar para as questões de detalhamento dos rituais ou das questões dos simbolismos, porque também não são mais utilizados hoje. Como eu gosto de fazer, eu vou olhar como que as reflexões dessa Perachá refletem com os desafios e com os temas que estão sendo debatidos atualmente. Tá? Então, esse foi um pouco do resumo aí da Perachá. Então, falando um pouco do paralelismo com desafios contemporâneos. Então, hoje, né, o nosso mundo está muito agitado e muito confuso. Então, qual o ensinamento de Tetzaveh a gente pode trazer? Como eu falei, né, ela fala da questão da importância da luz. Então, vamos trazer essa questão da importância da luz, da busca pela sabedoria e da busca de nós nos dedicarmos, né, de forma minuciosa a causas maiores que transcendem nossas preocupações individuais. Então, assim como a menorá deveria arder continuamente, nós somos chamados, na nossa rotina, a manter viva a chama da esperança e compaixão acima das nossas preocupações. Então, de novo, trazendo aí a minha reflexão do que eu acho que poderia ser essa questão da preocupação da Torá falar da importância da luz da menorá estar sempre mantida, sempre ardendo, e da purificação do óleo. Eu acho mais essa questão da purificação da compaixão e da justiça no nosso coração. Falando um pouco de sionismo, né? Tema borbulhante aí e cada vez mais. A gente fala nessa porção da Torá da questão do tabernáculo como um centro de adoração e da comunidade. Vamos trazer a questão do tabernáculo, que era, né, o que estava nesse momento, né, do Êxodo, para Israel, como nosso centro de coração espiritual e nacional do judaísmo, onde a nossa luz coletiva pode e deve brilhar intensamente. Então, onde o nosso combate ao antissemitismo e ao antisionismo, devemos ficar vigilante contra as forças da escuridão e do ódio, que, infelizmente, quando a gente acha que já está perto, cada vez fica mais perto da gente, né? E a gente, nos últimas 72 horas, aí, viu quão mais perto está da gente. Essas forças da escuridão e do ódio estão saindo do esgoto. Então, a necessidade da gente estar vigilante. Então, a luz da menorá, novamente, inspira
a enfrentar essa intolerância com coragem e espalhar a luz da verdade, a luz do que é efetivamente a justiça, a verdade contra essa intolerância e contra essa escuridão que está muito, muito próximo da gente. Então, assim, em suma, né, tentando não me estender muito aqui, até pela questão do horário, a Perachá Tetzaveh, ela fala de compromisso, né? Ela fala de compromisso, beleza e luz eterna. Então, eu acho que a grande mensagem geral, de novo, né? Ela fala, toda vez que eu leio esses simbolismos, seja a questão dos simbolismos dos incensos, quando tem as passagens dos incensos, quando tem o simbolismo de como é que você montava, enfim, eu vejo isso muito, entre aspas, datado, mas eu acho que a gente tem que pegar essas inspirações para nutrir a nossa luz espiritual interior e contribuir para a gente se preocupar com as coisas pequenas que possam trazer nas nossas ações um mundo mais justo e compreensível. Então, sobre a luz e sobre a pureza do azeite da menorá, é que a nossa pureza, né, que a gente se torne puros, para que a chama da esperança, do nosso compromisso individual, com os nossos valores sagrados, possam contribuir também com um mundo melhor. Então, essa aí fica a minha mensagem e a minha contribuição para o estudo de hoje. Obrigado, Rafael. Obrigado. Obrigado mesmo. Assim, vamos já nos organizar para falar e uma das coisas que você terminou falando é justamente essa questão da luz, né? Luz para a gente, mas principalmente que a gente seja Or Lagoim, né? Quer dizer, o compromisso da gente ser luz entre as nações e que muitas das vezes justamente nos atacam nisso, né? Quer dizer, tentam apagar essa luz, essa por exemplo, a imagem do exército ético e perfeito, enfim, cheio de compromissos morais e éticos que Israel tanto quer prezar, é justamente o que nos atacam, dizendo que é exatamente o oposto, né? E, e a gente tem que ser firme, né? Aí eu pego da segunda parte, estou aqui, você falou do compromisso, né? E eu estava aqui do lado do Rabino Sérgio, uma vez ele me passou uma lição enorme, ele para todos, não acho que foi nessa paraxá no passado. Ele falou assim: qual é a mensagem mais importante da Torá? E deixou assim aberto, né? E aí todo mundo ficou pensando e pensando, e aí ele falou assim: a mensagem mais importante para os sábios ou para uma linha de pensamento é a repetição, né? Que é justamente o que essa paraxá sempre coloca, né? O importante é Vitor, o desculpa eu compromisso, te a interromper. sustentabilidade, a repetição, né? O volume está baixo. Essa nossa A gente não ouve. ficar fazendo as mesmas coisas, independente de quererem tirar a gente de um caminho, né? Também não Essa ouve. nossa mania de estar aqui toda quinta-feira, essa mania de, independente de qualquer tempo, sol, chuva, política A, Olha B o ou C, som, está a gente baixo, vai por perseverando e favor. vai mantendo. Então, essa lição assim aqui do lado do Sérgio, não sei se foi aqui, eu não sei se eu consegui reproduzir exatamente o que você me passou, mas foi essa que eu falei. A mensagem mais importante é a gente continuar repetindo as coisas, independente de quererem tirar a gente do equilíbrio, né? E aí, enfim, eu termino aqui o que eu comecei a falar e abro aqui para outras pessoas falarem. Troca com esse? Vitor, o som está muito baixo, a gente não consegue ouvir. Ele também não escuta. Raul, está difícil. Para chegar aqui, Fazer um negócio paralelo.
Eu botei uma mensagem lá, mas não sei se o Richard leu. É verdade. Acho que eu vou almoçar. Eu estou preparando o meu. Ok, prazer te ver. Alô, alô, alô? Estão escutando? Pessoal, está muito, muito, muito baixo. Não dá para escutar nada, Vitor. Não estou escutando. Veja agora. Está podendo Fala. escutar? Não. Tá baixo, baixo, baixo. Estou dando ganho aqui o máximo que dá. Alô? Não é nem baixo, gente. Não E vocês me escuta, escutam não aqui tem bem som. nesse microfone? Agora sim. Nesse agora sim, agora No sim. seu sim, Vitor. Tá, Sim. então vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, a cadeira do speaker, pode ser? Quem falou por último? Aqui a gente está... Só um minutinho. Raul, você quer começar a falar enquanto que o Ricardo até brincou, eu já nem sei, ele não estava nem lembrando mais que queria falar. Raul, vai falando que o Ricardo está vindo para cá, por favor. Eu realmente não sei se não dá para escutar ou se é o meu aparelho de surdez que perdeu a pilha, uma das duas. Mas está complicado. Apesar de que eu não uso aparelho de Alô, surdez, alô? mais esse detalhe. Vocês estão escutando direitinho? Sim. Tá. Então, não, o que o Rafael falou, eu acho super interessante no sentido da luz, né? Isso me incomoda. Não é que me incomoda, isso me comove muito, a questão da luz. A questão de que você tem que ter um ambiente iluminado na sinagoga, no templo, não é o obscuro. Eu não consigo ver essa luz também, como o Rafael falou, somente como uma luz física, né? Isso, evidentemente, tem muito mais do que uma luz física. É uma luz mesmo de iluminação, de não procurar o oculto, de não procurar o que você não sabe, de não. Não é que não procurar o que você não sabe, não procurar o que não está no teu alcance, os mistérios grandes do mundo. Por que que você morre? Por que que você nasce? Sei lá. São coisas que, então, vamos cuidar da vida. Vamos cuidar da vida. E realmente, no cuidar da vida hoje, está muito complicado, né? Porque a gente está vivendo um momento no mundo. Os judeus são só, como sempre, só o sinal, né? Nós estamos vendo no mundo uma mentalidade, uma ideia completamente afastada do que a Torá fala, né? De identidades coletivas, de não responsabilidade individual, de violência, é uma coisa muito incrível. Eu espero que o mundo volte e o Brasil volte a ser o que ele sempre foi. Mas, enquanto isso, a gente tem que ver como é que vamos fazer, tá? Não é uma coisa simples, não. Mas eu queria ressaltar essa história da luz, né? Que a questão toda essa questão do tabernáculo e tal, tem tudo sempre banhado em luz, e, ao mesmo tempo, todas essas instruções muito ricas de como fazer as coisas, elas também, ao mesmo tempo, são limitadoras, né? Porque ele fala, faz isso, 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 mas não faz mais do que isso. Entende? É bonito, tem que ser bonito, é rico, tá certo? Tem que ter satisfação, mas não pode ser acima disso. Então tem um limite. Então, quando a Torá começa a falar tudo, faz assim, faz assim, faz assim, parece que é um negócio para quê? Para colocar um limite. Não faça mais. Então, as sinagogas têm que ter um padrão, tem que ter uma. As festas têm que ter um padrão, tem que ter um limite, tem que ter. Tá certo? As festas judaicas, tudo, não pode ser uma coisa de opulência. Eu acho que essa mensagem está em toda essa construção do Mishkan, está isso. É isso. Ricardo quer Perfeito, falar. Raul. Perfeito. Rafael, se quiser entrar e adicionar, você está sempre com a palavra. Estou aqui com o Ricardo ao meu lado. Ricardo Gorodovitch, por favor, dá a câmera para ele. Bom dia para todo mundo. Obrigado, Rafael, pelo estudo. Na verdade, vou puxar o assunto para uma outra direção, um pouquinho diferente, mas aproveitando essa ideia da luz. Existe uma coisa bem interessante, né, na luz, que é o fato dela irradiar igualmente para todas as direções. E talvez a gente possa fazer disso uma metáfora
do fato de que quando nós estudamos a Torá, a gente deve estudar a Torá pensando também em todas as direções. Ou seja, tentando observar dentro da Torá tudo aquilo que nela existe e que tem um significado, né, imediato para o mundo moderno, mas também aquilo que não tem um significado imediato para o mundo moderno, mas que talvez, se a gente trabalhar um pouquinho, né, o texto, trabalhar um pouquinho as ideias, a gente encontra significados muito modernos. E essa paraxá, particularmente, né, que fala de coisas que parecem muito datadas, né, todo o aspecto da vestimenta dos sacerdotes, né, a estrutura física de como ele deve se portar e de que forma fazer sacrifícios, etc. Isso tudo parece algo bem antigo, né? E no meio disso tudo a gente encontra uma referência super moderna. O mundo desde, pelo menos, né, provavelmente desde o Renascimento, mas particularmente depois da intensificação do estudo da ciência através do iluminismo, a gente considera muito, né, o conceito de inteligência de uma forma unidimensional, né? A gente associa a inteligência à capacidade de reflexão, à capacidade de lidar com números, à capacidade de lidar com palavras. E, mais recentemente, né, alguns estudiosos trouxeram ideias extremamente originais, né, criando o termo inteligência emocional, por exemplo, né, ao qual talvez a gente pudesse somar um termo ainda não formalizado, né, que é a inteligência espiritual. E, curiosamente, esses termos tão modernos constam da paraxá de hoje, quando Moshe é orientado a buscar para aqueles que vão confeccionar, elaborar todas essas vestimentas para os sacerdotes, ele é orientado a buscar pessoas que tenham Chokhmat Lev, que tenham conhecimento, que tenham inteligência que venha do coração, e depois fala de Chokhmat Ruach, né? Ou seja, aquela inteligência que está vinculada à alma das pessoas, né? E talvez a gente tenha aqui, né, uma oportunidade de refletir se essas não são exatamente duas das inteligências que a gente deveria valorizar mais. Se não é dessas inteligências, mais do que da racionalidade e da lógica, onde a gente deve não buscar refúgio, mas buscar inspiração para que a gente possa lidar com situações difíceis de uma forma empática, de uma forma que procure enxergar, né, por trás de todas as dificuldades existentes, aquilo que pode servir de alguma forma como oportunidade e que possa trazer para a gente, a partir dessa visão, um pouco de conforto. Então, acho que quando a gente fala de coisas dessa paraxá que perduraram, né, até os dias de hoje, a gente fala de Ner Tamid, a gente fala de Svirá, né? Então, também trazer essa ideia de inteligência emocional e inteligência espiritual como algo moderno que essa paraxá traz para a gente para os dias de hoje. Perfeito. Eu tô. Só você? Tá. Tá bom. Tá. Hein, Ricardo, eu estava lembrando que em alguns momentos a gente fala que na antiguidade levo era a cabeça, era a inteligência, mas eu gostei de qualquer maneira da puxada para a inteligência emocional que vem do coração e a inteligência espiritual, que é realmente um conceito absolutamente novo para mim, eu nunca tinha escutado, mas muito interessante. Eu estou aqui com o Ive aqui do meu lado, assim, a cadeira do speaker está com ele. Vai, Ive. Vamos lá, gente. Queria saudar a presença de todo mundo, as falas daqui, especialmente essa do Ricardo, que eu estava prestando atenção também na exposição do Assayag, né? Isso, Rafael. Uhum. Rafael. E o Rafael falou de purificação, né? Que o óleo representando a purificação do coração e do espírito, e agora o Ricardo traz essa questão da inteligência emocional, inteligência da alma também, né?
E, assim, eu achei interessante essa coisa do óleo, porque o óleo, quando unge, ele precisa estar preparado num recipiente, depois ele é passado, onde é para ser purificado, e aí você tem a questão da purificação, e depois passar por aquilo, né? Chegar a um outro momento que já não é mais da purificação. E assim, essa semana, nos últimos 2 dias, eu passei 2 situações assim que me desconcertaram em relação assim, às dificuldades, né? Assim, essa coisa a gente tem que lidar com a situação de guerra e a utilização do nome dos deuses assim por lados opostos da sociedade. E aconteceram 2 coisas comigo. Primeiro, quando eu ouvi a notícia que o nosso componente do gabinete de guerra de Israel, ele ele colocou publicamente que Israel estava dando um ultimato para os inimigos dessa guerra até daqui a 20 dias a celebração da data deles, que assim, que o ataque vai acontecer e eles podem fazer essa coisa mudar. Então, eu achei muito interessante, porque o nosso ministro, né, Benny Gantz é ministro, é como se ele chegasse na frente do inimigo dele, do detrator dele, e falava: cara, acorda, toma consciência, porque vai acontecer muito pior. Você pode evitar. E eu acho que isso é fundamental, entendeu? Quando está havendo confronto, quando existe uma razão que para alguns é clara e outras não é. Então, essa razão tem que ser posta na mesa, na frente de todo mundo, entendeu? Agora está na tua mão. E isso, assim, foi, assim, me tirou, entendeu? Do normal. É como se, sabe, passasse um vento, uma luz, tudo por mim. Eu falei, é isso que tem que fazer. Tem que botar na mão deles também a responsabilidade. Qual é? E teve outra passagem também que ontem eu recebi um vídeo com as imagens, com algumas imagens, com várias imagens de Gaza antes de 7 de outubro e umas imagens de um lugar, uma área nobre, super lindo, super arrumado. E aí me ocorreram algumas coisas, porque eu até vinha conversando com o Luiz sobre isso, né? A questão de Gaza. E é o seguinte, pode ser que, deve ser, que em toda a faixa de Gaza não seja igual aquilo que está mostrado, que são áreas nobres, turísticas, de consumo de alto nível. Pode ser que tenha muita desigualdade ao longo do território de Gaza, né? Mas eu olhei aquilo e chorei porque naquelas imagens eu vi, primeiro, as calúnias que estão falando, comparando Israel ao pior perpetrador, né, que já houve em relação ao povo judeu. E também porque eu vi naquelas imagens que, quando Israel saiu de Gaza, Israel deu a liberdade para as pessoas que moram em Gaza fazerem alguma coisa, produzirem alguma coisa, sabe, de importante. E aquelas imagens mostram que tem alguma coisa lá que, sabe, que estava muito boa. Então, eu achei assim, me tirou também, caíram lágrimas nos olhos pelo que está acontecendo com os 2 povos, com a humanidade, que é muito triste. E agora, voltando para a exposição que o Assayag fez aqui, é isso mesmo. A gente tem um pote preparado com alguma coisa, ela passa pela gente, a gente bota para fora o que não está purificado e se recompõe para fazer o que for necessário fazer. Obrigado. Obrigado. Eu não tô com o controle completo. Não sei se tem alguém aí na web que quer falar alguma coisa. Rafael, se quiser complementar. E aqui
quem está para falar pode vir para a cadeira do speaker. Ah, Gilberto queria falar. Não? Esse cara fica acusando todo mundo aí. Eu não quero falar. Poxa vida. Eu falo de sério, cara. Tá. Bom, Germana. Eu vou complementar. Tá. Eu acho interessante na Paraxá, quando fala da vestimenta do sacerdote, e agora a gente conseguiu, usando a nossa inteligência, com a sua licença, Ricardo, transformando essa roupagem na nossa Torá. A transformação do que era o sacerdote, que era uma herança, né, que hoje terminou, ficou essa herança da Torá. E ela é revestida de forma. É interessante a gente manter essa tradição, transformando o que era o sacerdote hoje na Torá. E hoje nós continuamos lendo e procurando entender um pouco mais. Sobre inteligência emocional, você falou, eu tenho a maior dificuldade de juntar emoção e inteligência. Eu acho interessante essa expressão que você utilizou. Para mim, a inteligência ela é fria, ela não tem emoção. Para mim, emoção é diferente de inteligência. Buscar as duas, para mim, é bastante complexo. Mas pode ser, conforme você diz, que o mundo caminha para isso, né? Eles encontrem uma forma para poder entender um pouco mais. Finalmente, Ricardo, eu queria colocar uma coisa interessante. E na Torá está escrito que os sacerdotes fazem a clássica bênção. Em nenhum momento está escrito que aquilo deve ser dito com amor. Aquilo está para ser dito. Será que o sacerdote teria amor àquela população que ele estava abençoando? Então, eu vejo mais a emoção uma coisa pessoal, e eu sinto que na Torá, normalmente, as coisas são mais ligadas à inteligência. É isso. Obrigado, Germano. Então, aqui na sequência, o Hélio vai vir para a cadeira do speaker. Nessa paraxá, a gente geralmente fala de hábito que faz o monge, né? A velha interrogação, o hábito faz o monge, e a gente sempre chega à conclusão que faz, né? É muito importante você se vestir de acordo com o código de vestimenta, né? Vou pegar o Papa. O Papa não seria o Papa sem aquelas vestes, né? O rabino não seria o rabino de sexta-feira se tivesse de short e camiseta, ou seria, né? O pessoal lá do Chomer, seria Chomer se não andasse de havaiana e de calça rasgada e com o rumo no kiss? Enfim, cada lugar tem o seu código de vestimenta, e isso é importante. E aqui fica muito claro nessas linhas todas as vestimentas dos sacerdotes, inclusive fazendo menção a uma cueca, não é isso, Raul? Tem uma cueca na história. Um short, que ele tinha que subir, é isso? Então não podia ficar aparente o que não devia ficar aparente, né? Então, assim, mas eu só fiz tudo porque o Hélio estava andando de muito longe. Eu vou começar aí com o Código da Vestimenta. Bom dia a todos. Bom dia. Isso me faz lembrar que eu era estudante e no colégio estadual, Copacabana, você não podia ir de tênis, tinha que ir de sapato. Uma vez eu cheguei de tênis, tive que voltar para casa. E uma vez eu fui visitar o IME, Instituto Militar de Engenharia, já mais velho, estudante ainda, fui sem meia. Não entrei também, tinha que ter meia. E eu acho interessante esse comentário do Vitor, porque eu acho que o código de vestimenta é importante. Eu já passei algumas mudanças nesse sentido, por exemplo, o Vitor sabe muito bem disso. Na IBM tinha uma época, ainda não estava na IBM, mas eu me lembro que quando tinha aquelas máquinas de escrever Com a eletrônico, bolinha. com a bolinha, né?
O técnico ia no escritório de terno e gravata. Eu fazia esse papel Isso ridículo. depois mudou. E eu, quando fui trabalhar na IBM, se usava terno e gravata, mas eu peguei a época que baixaram uma norma e, e você tinha que usar o padrão do cliente, que é muito mais sensato. Mas eu estou comentando isso porque, particularmente para mim, incomoda quando eu vejo um oficiante não vestido adequadamente no púlpito, ou quando até alguém de mais idade vem de bermuda à sinagoga. Eu já vi coisa pior. Alguém no cemitério, no Campo Santo de bermuda. Mas deixa eu te fazer uma provocação. Se o oficiante vai fazer um trabalho exclusivamente para jovens, Aí ele deve ir com o padrão do jovem. é isso. Tá? Assim como não incomoda, principalmente as sinagogas ortodoxas, quando eles recebem os jovens de Israel, estão um pouco se importando se estão de bermuda ou não. Mas eu achei muito interessante o comentário ligado a isso, o comentário do Germano, que é a Torá, com a vestimenta dela, os ornamentos substituem isso. E eu entendo, e achei muito bacana o comentário do Ricardo sobre inteligência emocional e espiritual. Quando a gente fala em inteligência emocional, na verdade, é um conceito que realmente extrapola essa questão da inteligência racional para a inteligência de comunicação, inteligência musical, e tem mais uma meia dúzia aí que eu não me recordo agora. E aí, eu acho que se isso vale, me fez refletir, Ricardo, se isso vale nas empresas, exceto algumas áreas, por exemplo, o diretor financeiro talvez não precisa sorrir, mas alguém que é de uma área de negócios precisa ter essa, não sei se inteligência espiritual, mas com certeza a inteligência emocional. E numa sinagoga, numa congregação, as nossas lideranças precisam ter também essa capacidade de inteligência emocional que o Gilberto tão bem tem e inteligência espiritual. Eu vou terminar, aqui todo mundo falou em investidura, e eu achei aqui no livro do Plaut um comentário, quando ele fala de investidura, que ele cita um trecho do Talmud, que diz assim: Deus informa Moisés da escolha de Betsalel, que foi o arquiteto, né? Antes de nomeá-lo. Deus diz, veja, eu escolhi. Quando Moisés repete isso ao povo, ele usa a mesma abordagem. E também diz, vejam, o Eterno escolheu. Disto, aprendemos que é preciso perguntar à comunidade antes de nomear uma autoridade. Perfeito, tão simples e perfeito, é isso que a gente tem que seguir. Muito obrigado. Obrigado. Eu continuo aqui sem ver as mãozinhas. Não sei se alguém do Zoom quer falar. Se quiser, por favor, me chame a atenção. Eu quero. Opa, então, Raul, por favor, e depois Edson. Edson, vem para a cadeira do speaker. Porque essa questão da vestimenta, né, é interessantíssimo em hebraico. A palavra para roupa, que é beged, né, é a mesma raiz da palavra para traição. Tá Imagina. certo? Boged é o traidor e é o cara que usa uma vestimenta que não é que não, ele não merece, que não é a dele, a vestimenta para enganar. Então a vestimenta ela tem que ser regulamentada, mas o mais importante é que ela não engane, é que você não vista alguma coisa só para mostrar que você é o que você não é, né? Tentar fingir o que você é o que você não é, o que é muitíssimo comum. As pessoas vêm todas direitinhas, arrumadinhas, todas com selinho, o presidente da República, sei lá o quê, e é um enganador. Isso acontece muito. Então, essa sabedoria da língua hebraica, da construção da linguagem, né? Que não é uma construção que veio de qualquer lugar, veio da nossa cultura. De igualar a maneira como você se apresenta com o potencial de traição é muito interessante. Era isso. Quer dizer, quando você se veste... Não quer dizer nada. Quer dizer o seguinte, roupa e traição mas têm a isso mesma raiz. está trabalhando já o São pensamento, né? próximas. Tem a mesma raiz. Aham, Roupa e traição têm a mesma raiz. Agora, você interpreta isso como você quiser. Ok? aham. Mas elas têm a mesma raiz, porque elas estão realmente muito próximas.
porque a maneira de você aparecer pode disfarçar, né, uma traição muito grande. Tá certo? Entendi. Você não julga o livro pela capa. Você tem uma série de ditados sobre isso. E é isso. O cara pode estar realmente de bermuda e não sei o quê e ser uma pessoa muito espiritualizada e muito boa para a comunidade. Agora, o cara pode estar todo bonitinho e ser uma coisa horrorosa. Entende? Isso existe. Existe muito. Existe muito. Você vai ver que, normalmente, aliás, quanto mais bonitinho o cara está, melhor é desconfiar dele. Melhor. Não sei se sempre, mas é bom desconfiar dele. Se preocupou demais com a aparência, alguma coisa está faltando. Eu acho. Inclusive, assim, não, o André não está aqui hoje, ele está em São Paulo, ele até pede desculpa, ele não está, mas o André, aqui, estão me lembrando, ele sempre vem de short, e alguns pegam no pé dele, e bermuda. E assim, eu acho que o código de vestimenta para um país tropical, né, para uma bermuda respeitável, é mais do que aceitável, inclusive recomendável, né? Ninguém vai vir aqui de Streibel, é aquele chapéu da Rússia com a capa preta. Quem vier dessa forma, realmente tem alguma coisa esquisita na cabeça da pessoa para andar assim, não querendo fazer crítica a quem anda assim, mas já fazendo. Se fosse em Teresópolis ou em São Paulo, tudo bem, né? São Paulo no inverno, né? Bom, estamos aqui com o Edson. Gente, lembrando, 9h36, Edson, eu sempre te deixo com um horário assim, desculpa. Parabéns, Rafael, pela sua mensagem. Realmente, o seu estudo foi bastante profundo. Então, parabéns pelo seu estudo. E, justamente falando aqui justamente da vestimenta, quer dizer, se você vem à sinagoga, tem suas bermudas, ou então, esse aqui nem na época dos sacerdotes, há 3.333 anos atrás, esse no nosso calendário, hoje nós estamos em 5.684, que os sacerdotes usavam toda esse vestimento, esse sacerdotal, trazendo para o dia de hoje. Se você vem à sinagoga de paletó e gravata, com os mais ortodoxos, se você vem à sinagoga de bermuda, ou com a camisa para fora e de calça jeans, só que tudo isso que foi falado aqui veio justamente na minha mente, e aí justamente eu vou ler aqui 2 versículos aqui, esse dentro da Parashat Savê, e depois eu vou fazer uma reflexão em cima disso. Aqui em Êxodo, capítulo 29, verso 1, apenas a primeira frase aqui. Deus está falando isso para Arão e para Moshe. Isso é o que você lhes fará ao consagrá-los para me servirem. Aí é Deus falando isso para Arão e para Moshe. Esse é o capítulo 29, verso 1. E aí aqui, ainda capítulo 29 ainda no capítulo 29 ainda, cadê aqui, onde eu marquei? Cadê? Onde eu marquei aqui? Isso, aqui. Ainda no capítulo 29 ainda, aí já Arão já se preparando, né? Arão se preparando justamente para levar justamente os nomes do povo judeu ao Santo dos Santos, ao santuário, ao sagrado. E aí está aqui. Quando entrar no santuário, Arão carregará os nomes dos filhos de Israel no peitoral da decisão, sobre seu coração, quer dizer, sobre seu coração, em memória do povo judeu, diante de Deus. Aqui nós podemos ver que Arão, segundo essa paraxá, ele, como representante do povo judeu, ali no Santo dos Santos, ele estava levando o nome do povo de Israel, o nome das tribos do povo de Israel, para o santuário. Isso justamente para oferecer o melhor do povo judeu para Deus. Só que para Arão fazer isso, ele teve que se preparar.
Se a gente pegar aqui, ou como eu falei isso aqui no verso 1, isso é o que você lhes fará ao consagrá-lo para me servir. Arão teve que se preparar, Arão se preparou. E aqui, justamente, as discussões aqui da vestimenta. Se você vem isso de calça jeans para a sinagoga, se você vem de bermuda para a sinagoga, se você vem de paletó para a sinagoga, mas o mais importante, você se preparou para poder isso vir à sinagoga? Ou você vem à sinagoga somente como clube social, somente isso para poder aparecer a sua vestimenta? E aí foi falar do azeite aqui, né? O azeite da unção. Só que o azeite da unção, para poder ele fazer efeito, ele só faz efeito naquela pessoa que se prepara. E como é que aquela pessoa se prepara? Se prepara com o estudo de Torá. Se prepara com o estudo de Torá. E aí, isso é não só estudando a Torá aqui, isso aqui é quinta-feira de manhã, aqui na sinagoga, mas estudando a Torá também na sua casa também. Estudando um pouquinho da Torá na sua casa, 30 minutos que você tirar na sua casa para poder estudar a Torá. Por mais que você chegue isso do trabalho cansado, você chegar 30 minutos para poder estudar a Torá na sua casa, você está se preparando. E de pouquinho em pouquinho você se preparando, você se prepara. E aí, o azeite faz efeito. O azeite da unção, ele faz efeito para aquela pessoa que se prepara. Aquela pessoa que, infelizmente, não se preparou, não tem estudo de Torá, isso coloca o coração nas coisas isso de Deus, tendo aquele compromisso com Deus. Como é que o azeite vai fazer o efeito? E aí, para poder concluir, só uma pergunta aqui, mas não vou poder responder agora, não. É para cada um responder isso internamente na sua consciência. Uma pergunta aqui. Cada um de nós quando a gente vem para a sinagoga, estamos preparados? Não é para poder responder aqui, não. Nem quem está online, nem quem está presencialmente aqui. É para responder isso na consciência. E essa pergunta é para mim também. Quando a gente vem para a sinagoga, nós estamos preparados? Hoje vem para a sinagoga só por vir, só uma coisa mecânica. Como dizem alguns rabinos, vem à sinagoga com uma coisa mecânica, mas não vem à sinagoga com aquele compromisso. Então, quando a gente vem à sinagoga, estamos preparados? Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer, segundo esse estudo da Parashat de Safi. E aí, isso é para poder resumir, tudo isso que está acontecendo hoje isso com o nosso povo, tão perto de nós aqui no Brasil, ou na América Latina, ou na América do Sul, e até isso lá no Oriente Médio de Israel, isso está acontecendo por quê? Por que está vindo todas essas coisas? Realmente o povo judeu está preparado? Nós, enquanto judeus, estamos preparados? Quer dizer, a gente realmente está colocando nosso coração e segundo a vontade de Hashem, segundo a vontade de Deus. Quer dizer, é isso. Muito obrigado. Obrigado. Então tá. Obrigado, Edson. Enfim, preparados, que a gente esteja e que a gente, aqui, aquela mensagem inicial, acho que é muito importante, o Ner Tamid, que a gente consiga criar rotinas e repita, tenha perseverança para continuar a fazer as coisas independente dos desvios que vão aparecendo. Rafael, você tem alguma coisa a acrescentar assim para finalizar esse estudo de Tetzaveh? Alguém aqui eu estou esquecendo? Não, aqui não. Só Rafael agradecer, eu acho que foi bem amplo aí, eu acho que o mais rico da Torá é isso. Qualquer frase da Torá pode ser estudada, pode ser interpretada, pode ser aberto debates em infinitas vertentes, infinitas linhas de interpretação. Isso é o mais rico e eu agradeço a oportunidade novamente, meu amigo Vitor. Um abraço e bom dia a todos e que tenhamos luz. Amém, é isso aí. Então tá, Rafael, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente remotamente. Outro dia você fez discurso lindo na sinagoga, que você possa estar sempre aqui bem perto de nós, tá? Um abraço em casa aí, todos aí. Uma boa quinta-feira a todos também estão aí Jerusalém, em Miami, enfim, minha mãe na Tijuca, todo mundo por aí, Bia. Minha mãe está lá, olha lá, ela fica quietinha. Gente, uma boa quinta-feira, tá? Tudo de bom. Tchau, tchau.